Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 1, Cristianismo e Espiritismo. Módulo 2, O Cristianismo, roteiro 14. As Epístolas de Paulo, primeira parte. Nesta aula nós vamos conversar sobre as Epístolas de Paulo e falaremos especificamente sobre as Epístolas de Romanos e Coríntios. Tópico 1. As Epístolas de Paulo. Através de suas epístolas, Paulo transmitiu aos seus discípulos uma fervorosa fé em Jesus Cristo e na sua ressurreição. As cartas, ou epístolas de Paulo, são denominadas pastorais, porque estão dirigidas a um destinatário específico. Trata-se de instruções, conselhos, repreensões ou exortações do apóstolo aos seus discípulos. As demais epístolas existentes no Evangelho, Pedro, João, Judas Tadeu, ao contrário, são de caráter universal, porque destinadas aos cristãos em geral. Quem pretende estudar sobre a vida de Paulo deve buscar como primeiro recurso a leitura do livro Atos dos Apóstolos. Além disso, estudar também as epístolas de Paulo, ambas obras que estão inseridas dentro do Novo Testamento. Mas dentro da literatura espírita temos uma obra muito importante, que é o livro Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É possível que Paulo tenha escrito muitas outras cartas, mas somente 14 chegaram até nós. As epístolas paulinas são as seguintes, segundo a ordem existente no Novo Testamento: Romanos, Coríntios, 1ª e 2ª, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1ª e 2ª, Timóteo, 1ª e 2ª, Tito, Filemão e Hebreus. É interessante quando analisamos as epístolas de Paulo, que nós encontramos em Paulo respostas a situações concretas vivenciadas pelas pessoas naquela época. E Paulo procura solucionar os problemas, as dúvidas, as angústias das pessoas, trazendo os ensinamentos do Cristo, trazendo a vida em Cristo. Preocupado com a situação e sem saber como atender às rogativas dos fiéis, Paulo orou fervorosamente a Jesus, pedindo-lhe solução para o problema. Após a prece, ouviu sob inspiração Jesus dizer-lhe: "Não te atormentes com as necessidades de serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazê-los simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas do conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo." Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Esse texto que apresentamos agora, ele está no livro Paulo e Estevão, e o trecho ele nos mostra, na visão de Emmanuel, como que Paulo foi buscar respostas para as questões, as dúvidas e os problemas que o estavam assediando, que o estavam preocupando. Ele, então, consegue, na rogativa a Jesus, receber a orientação de utilizar das cartas para difundir a palavra de Jesus, já que ele, como o próprio Jesus fala com Paulo, não poderia estar em todos os lugares. E por isso Paulo utilizaria da correspondência para fazer suas ideias se espalharem por toda uma vasta região. Segunda Epístola aos Romanos. Nessa epístola, encontramos os seguintes assuntos: desejo de Paulo de viajar a Roma para encontrar com os membros desta, a Igreja Cristã. O homem justificado pela fé está a caminho da salvação,
combate a idolatria e vida dissoluta dos gentios e impenitência dos judeus. Paulo estava em Corinto e estava prestes a partir para Jerusalém, quando escreve então a Epístola aos Romanos, numa tentativa de fazer chegar ao povo romano, aos cristãos que viviam em Roma, os ensinamentos de Jesus na visão de Paulo, a forma como Paulo enxergava aquilo que Jesus deixou para a humanidade. O desenvolvimento das ideias sobre a fé é nessa carta mais elaborado e mais completo do que em qualquer outra escrita por Paulo. Nesse sentido, começa por afirmar que não se envergonha do Evangelho, porque ele é força de Deus para a salvação de todos os que creem, independentemente se é judeu ou grego. O justo viverá pela fé, afirma Romanos, capítulo 1, versículos 16 a 17. Em seguida, apresenta uma tese e ardorosa defesa sobre a salvação do homem pela fé. Romanos 1 a 5. Uma questão muito presente na Epístola aos Romanos é que a igreja cristã em Roma era formada basicamente por gentios e judeus convertidos ao cristianismo. Só que acabava que aconteciam muitos desentendimentos entre eles, diante da diferença de rituais que os gentios praticavam, que os judeus praticavam. Então, Paulo procura levar aos cristãos em Roma uma orientação para que eles pudessem seguir o verdadeiro cristianismo e não se apegar a rótulos ou a cerimônias, a rituais que antes cada um praticavam na religião da qual se originaram, sejam os politeístas, os gentios, sejam os judeus. Tópico 2.1. Síntese dos principais ensinamentos da Epístola aos Romanos. Primeiro, a justiça de Deus. Para que ocorra a salvação, Paulo esclarece que todos os seres humanos devem estar cientes de que, sendo julgados por Deus, devem agir de acordo com os princípios da sua justiça. Romanos, capítulo 2, 1 a 16. Os homens que se afastaram de Deus ou que o desconhecem, que trazem o coração impenitente, que pecam contra a lei, serão submetidos à justiça divina, a qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Romanos 2, versículo 7. A justiça de Deus se fundamenta naquilo que o homem faz ou deixa de fazer, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 2, 12 a 13. Os que têm conhecimento espiritual e não o colocam em prática serão julgados com mais rigor. A fé em Jesus como medida de salvação. Paulo reconhece que no atual estágio evolutivo da humanidade, todos somos pecadores, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3, 10. Entretanto, analisa que podemos nos salvar pela fé em Jesus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que, sobre todos que creem, porque não há diferenças. Romanos 3, 21 a 22. A fé em Jesus e a paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Romanos 5, 1 a 4. O homem sem o Cristo vive em pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Romanos 8, 1 a 6 e 10. Tópico 3. Epístola aos Coríntios. Paulo escreveu 2 epístolas aos Coríntios, destacando em ambas Jesus como a sabedoria de Deus. Corinto era a capital da província romana de Acaia e era uma cidade fundada pelos gregos. Em razão dos costumes gregos que imperavam na cidade de Corinto, havia uma preocupação de Paulo com a questão da promiscuidade, com a questão da sexualidade e da forma como que os moradores de Corinto eles se comportavam nesse sentido. E havia o questionamento de como os convertidos ao cristianismo deveriam honrar os ensinamentos do Cristo, deveriam se comportar em suas vidas, inclusive nessa questão da sexualidade. Assim como em Roma, havia uma grande preocupação na igreja cristã de Corinto em relação ao posicionamento dos judeus convertidos ao cristianismo e dos gentios convertidos, justamente pela diferença de práticas, de comportamentos, de condutas, que fazia com que houvesse a todo momento desentendimentos entre os cristãos. 3.1 Síntese dos principais ensinamentos da primeira epístola aos Coríntios. Necessidade da concórdia e união no Cristo. Paulo suplica aos cristãos: Eu rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 10 a 11, 17 a 18 e 22 a 24. A missão dos pregadores. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 5 a 11. Necessidade de vida moral reta. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. 1 Coríntios 5, 1 a 2 e 7 a 9. O cristão não é idólatra, nem faz sacrifícios aos ídolos. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência.
A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios 8, 1 a 6, 10 e 14. Os dons do Espírito, ou carismas. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 1 a 11. A necessidade da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. 1 Coríntios 13, 1 a 13. Item 3.2. Síntese dos principais ensinamentos da segunda epístola aos Coríntios. O caráter do ministério cristão. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. E é por isto que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa,
como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 2, 14 a 17, 3, 4 a 6, 8 e 17. As tribulações decorrentes da divulgação do cristianismo. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte pelo amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4, 1 a 2 e 5 a 11. Necessidade do bom ânimo, deter nas coisas espirituais. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estamos vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos no tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. 2 Coríntios 4, 16 a 18, 5, 1 a 6. Cuidados com os falsos profetas. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, porque vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, 3 a 7 e 12 a 15. Enquanto a Epístola aos Romanos é um grande legado à fé, uma carta que exorta a fé, a Epístola aos Coríntios
também fala de fé, mas fala principalmente na vida em Cristo. Essas epístolas, a Epístola aos Romanos e as duas Epístolas aos Coríntios, são as mais importantes que nós podemos apontar dentre as epístolas de Paulo. E por isso que elas inauguram os trechos das epístolas de Paulo dentro do Novo Testamento. Esse é do conteúdo que tínhamos para essa aula. Muito obrigado pela atenção. Peço que curtam, comentem, compartilhem e assistam nossa próxima aula semana que vem. Muita paz e muita luz.